Olá, mais uma vez juntos aqui no TV Araxá Educa para a gente falar um pouquinho de matemática, turminha do sexto ano. Tudo bem? Bom, vocês devem estar vendo assim, olha, o professor está brincando ali com o cubo mágico, né? Mas é gostoso, né? É um quebra-cabeça, né? Ó, eu comecei a montar uma parte dele aqui, ó. O cubo mágico é uma figura um brinquedo muito conhecido, né? Mundialmente. E a palavra cubo, né? Na verdade, o nome técnico dessa figura é hexaedro. Hexa porque vem de 6 e edro porque significa face. E ele tem uma particularidade, né? Todas as faces têm o mesmo tamanho, o mesmo formato, né? Cores não, cores são diferentes, né? E o objetivo nosso é colocar todas as cores, né? Iguais aqui, tá? Mas o cubo mágico é um dos brinquedos mais conhecidos. E a gente vai falar um pouquinho dele. Não só dele, como eu tenho outras figuras aqui, tá? Que recebem um nome especial dentro da matemática, dentro da área da geometria, tá? Mas antes da gente falar sobre esses, o cubo mágico e os seus coleguinhas que tem uma particularidade, nós vamos lembrar o seguinte. Ó, nós vamos falar hoje sobre poliedros de Platão, tá? O cubo mágico ou a figura do cubo é chamado de poliedro de Platão, tá bom? Bom, vamos lá. Lembrando, né? Resumo da nossa última aula. Nós falamos que os poliedros, figuras, né, ou sólidos geométricos que ocupam lugar no espaço, né? Não é uma figura plana, mas é uma figura, a gente fala em 3D, né? 3 dimensões, altura, largura e comprimento. São divididos os poliedros em duas categorias, os prismas de um lado, né? São esses aqui, ó, que a gente... Opa! São os prismas, né? Os prismas. Esse também é um prisma, né? São figuras que têm duas bases e as faces laterais. E os seus colegas, né? As pirâmides, né? As pirâmides, que são essas daqui, ó, né? São poliedros também, mas eles só têm uma base, enquanto que os prismas têm duas, né? Embaixo, em cima. E a pirâmide tem uma base só. E tem as suas faces laterais. As faces laterais dos prismas são sempre retângulos. Olha aqui para você ver, ó. São sempre retângulos, né? Já as faces laterais das pirâmides são triângulos. E é isso que a gente falou na última aula, caso você tenha perdido. Se você assistiu, a gente está relembrando, a gente está retomando os conteúdos. É bom a gente falar mais vezes para ficar gravado mais na mente da gente. Bom, planificações das pirâmides, né? Quando a gente planifica, quando a gente faz aquele desenho na cartolina, depois fecha para poder montar. Nós fizemos isso na última aula também. Então, só reforçando a ideia, prismas têm duas bases e nossa pirâmide só tem uma, tá? Nós falamos também, no finalzinho da aula, sobre poliedro regular. Bom, o que diz a palavra regular, tá? Que segue um padrão. Então, quando eu falei do cubo aqui, né, do brinquedo do cubo mágico, eu quis dizer o seguinte, eu tenho uma figura de 6 faces, né, hexaedro, 6 faces, que é um brinquedo que a gente tem que ficar movimentando e chegar nas cores de todos os lados iguais. Bom, vamos falar dele, ó, o cubo, né, ó, cubo ou chamado também de hexaedro regular. Significa que todas as arestas têm a mesma medida. Mas não é só isso não, tá? Tem uma outra particularidade também, ó. Vou colocar assim, ó, nessa posição. Tá vendo esse vértice aqui? O vértice é esse ponto onde encontram duas ou mais arestas, não é isso que a gente estudou? Sim. Essas arestas, vocês podem ver, desse vértice aqui, ó, sai uma, duas, 3 arestas, estão vendo aqui? Agora vamos mudar, vou pegar outro vértice aqui em cima, ó, pra cá. Desse vértice sai uma, duas, 3. Agora eu vou virar pro lado de cá, ó. Desse vértice saem uma, duas, 3 arestas. Então, o poliedro regular, né, ele tem todas as faces iguais, todas as arestas com a mesma medida, e quando ele tem também a mesma quantidade de arestas saindo do mesmo vértice, eles recebem um outro nome, né, que são os poliedros de Platão. Professor, quem foi Platão? Foi esse cidadão aqui, ó. Platão foi um filósofo e matemático, tá? Do período clássico da Grécia Antiga. Ele foi autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da academia em Atenas.
que se tem conhecimento, foi a primeira escola mesmo, né, para se ensinar, uma escola superior, para trabalhar matemática. Foi criado por Platão, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Ele nasceu por volta de 427, mas foi antes de Cristo, né, e viveu por volta de 80 anos, ok? Bom, o que são então os poliedros de Platão? Os poliedros são sólidos geométricos, são essas figuras que vocês estão vendo aqui, tá? Mas aí tem as características. Definidos no espaço tridimensional, certo? O que são tridimensional? Altura, largura, comprimento. Cujas faces são planas. Então todos esses aqui têm faces planas, então todos teriam condições de ser poliedro de Platão. Mas vejam bem, ó, a sua classificação baseia-se no número de bases, o polígono das suas bases, quer dizer, os polígonos são feitos, e a inclinação das arestas, entre outros elementos. Tá. Os poliedros cujas faces são polígonos regulares, o que eu chamo de polígono regular? O quadrado, porque tem todas as arestas com a mesma medida, ok? Tá. Professor, por que esse aqui, né, não é regular? Porque o comprimento, né, é diferente da nossa largura, certinho? Bom, então, poliedros regulares é quando as figuras são exatamente iguais, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Todas as arestas têm a mesma dimensão. Vamos pegar um outro caso aqui, ó, esse triângulo. As faces são planas, então aqui, né, faces planas. Tem a mesma figura em todas as faces, ó, triângulo, 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 e a palavra regular. O que significa regular? Todas as arestas têm a mesma medida. Essa medida é igual a essa medida, que por sua vez é igual a essa outra medida. Então, para ser um poliedro de Platão, ele tem que ter o mesmo desenho em todas as faces. Então, cubo, quadrado, quadrado, quadrado. Pirâmide, né, de base triangular. Triângulo, triângulo, triângulo. Porém, aquele triângulo que tem as mesmas medidas em todas as suas arestas. Então tá lá, poliedros regulares, tá? Um sólido platônico ou, né, poliedro de Platão, aí vem explicando. Na geometria é um poliedro convexo que tem todas as faces são formadas pelo mesmo polígono regular. Polígono regular então, quadrado, o triângulo. Professor, pode ser qualquer triângulo? Não, tem que ser o triângulo equilátero, que é aquele que tem os três lados com a mesma medida, tá? Então esse aqui é um caso. Você quer ver outro? Olha essa figura aqui, ó. Triângulo que tem a mesma medida, ó. Eu vou virar para cá. Triângulo tem a mesma medida, as três arestas são iguais. Se a gente pegar o lado de baixo, ó, triângulo com a mesma medida. Então, são formados por polígonos regulares e congruentes. O que significa a palavra congruente em geometria? A gente pode traduzir como sendo igual. Congruente é igual, semelhante. O mesmo número de arestas encontra-se em todos os vértices. Vamos analisar. O cubo, quantas arestas saem daqui? 1, 2, 3. E qualquer vértice que eu pegar em qualquer posição, ó, 1, 2, 3. Para cá, 1, 2, 3. Tá. Vamos pegar esse outro aqui, ó. A minha pirâmide de base triangular, tá? Desse vértice sai quantas arestas? 1, 2, 3. Desse vértice aqui de baixo, 1, 2, 3. Tá. Professor, então é só sair 3 arestas? Não necessariamente. Se a gente pegar essa outra figura aqui, olha aqui, ó. Desse vértice sai 1, 2, 3, 4. Vira ele. Vem para cá. Desse vértice, 1, 2, 3, 4. Então, para ser poliedro de Platão, ele tem que ter a mesma figura, quadrado, triângulo, triângulo, ou uma outra figura diferente aqui, ó. Esse aqui é um poliedro de Platão. Por quê? Ele tem uma figura regular. O que é a figura regular? É um pentágono, mas cujas as arestas, as medidas, são sempre as mesmas. Estão vendo aqui, ó? Essa medida que é igual a essa medida, que é igual a essa medida, que é igual a essa medida. Certinho? Todas as faces têm o mesmo desenho. Ó, todos são pentágonos. E desse vértice aqui sai quantas arestas? 1, 2, 3. Vamos virar, vamos pegar lá do outro lado, ó. Desse vértice sai quantas arestas? 1, 2, 3. Então, tem que ter o mesmo desenho em todas as faces e ter a mesma quantidade de arestas saindo dos vértices.
E, portanto, os ângulos poliédricos serão também congruentes. Ângulo poliédrico, gente, esse ângulo formado aqui, tá? Entre uma aresta e outra. Vai ser sempre o mesmo ângulo, tá bom? Vamos entender, vamos passar o próximo, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então tá aqui, ó. Quem são os poliédros de Platão? São somente 5. Quem são eles? O cubo, o tetraedro. Então vamos lá. O cubo, né? O cubo. O tetraedro, que seria a nossa pirâmide de base triangular, mas qualquer lado que eu virar aqui, ó, vocês estão vendo que são todos lados iguais? Tá. É a tetraedro. Depois, o octaedro. Octa, né? Lá do grego, do latim, significa 8. Então, octaedro. Uma figura que tem 8 faces, ó. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar a parte de baixo, ó. Mais 1, 2, 3, mais 4 faces. Então, o nosso octaedro está aqui, ó. É uma figura de 8 faces, todas formadas por triângulos, né? Com a mesma dimensão das arestas. Ok? Tá. Quem mais? O dodecaedro. Talvez uma palavra nova para vocês. Dodecaedro significa 12. Edro significa face. Então é uma figura que tem 12 faces, tá? Então tá aqui, ó. Esse é o meu dodecaedro. Tá vendo aqui? Ele tem 12 faces. E todas exatamente iguais, do mesmo formato, tá? E temos também o icosaedro. O icosaedro é formado também por triângulos equiláteros, quer dizer, tem a mesma medida, e ele tem 20 faces. Ok? Bom, vamos lá. Vamos falar do primeiro, tá lá, tetraedro. Então, o tetraedro, que é a nossa pirâmide aqui, né, ó, essa daqui, né? Pode dizer, uma pirâmide de base triangular, mas como os 4 lados são a mesma coisa, ó, 3 faces laterais e a base, então 1, 2, 3, mais 1, 4. 4, tetraedro, 4 faces. O primeiro, o tetraedro é o primeiro poliedro regular, né? E ele tem todas as faces formadas por triângulos. Então aqui, ó, todas as faces são triângulos, ok? E outra coisa, triângulos equiláteros. O que significa o triângulo equilátero, professor? Tem as 3 arestas com a mesma dimensão. Possuindo 4 faces, nós já falamos, né? Ó, 3 mais 1 embaixo, 4. O que justifica o seu nome, tetraedro. Além disso, ele possui 4 vértices. Quem são os vértices? 1, 2, 3, 4 e 6 arestas. Vamos ver quem que é o próximo? Hexaedro, né? Que a gente popularmente, né? A gente chama carinhosamente de cubo, né? Ó, nosso cubo mágico, tá? Mas é o famoso hexaedro. O segundo sólido de Platão é o hexaedro, conhecido também como cubo. Tá falando aqui, ó. Ele possui 6 faces, não é isso, ó? Não são 6 faces, né? Parece o dadinho, né? Um dado. 6 faces formadas por quadrados. Além disso, ele possui 12 arestas e 8 vértices. Aqui é mais fácil, né? Essa figura aqui é o meu cubo de forma de a gente chama de forma de perspectiva, essa visão assim, né? Ó. E essa aqui é o meu cubo também, mas olhando, destacando as arestas, estão vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 4 em cima, 4 embaixo e 4 ligando as de cima com a de baixo. Então eu conto 4 mais 4, 8 e 4, 12 arestas. Mas nós falamos isso na última aula, né? Vamos mais um pouquinho. Quem mais é considerado de poliedro de Platão? O octaedro, tá? Que eu tinha comentado com vocês agora há pouco. Parece uma pirâmide em cima da outra, né? Ó, uma pirâmide em cima da outra, né? Ó, uma pirâmide em cima da outra, tá? Então, eu tenho 4 faces aqui e 4 faces aqui na parte de baixo. Dá um total de 8 faces, todas iguais, todas formadas por triângulos equiláteros. Quem mais é chamado de poliedro de Platão? O dodecaedro. Então tá aqui, ó. Dodecaedro, 12 faces. Uma figura de 12 faces. Tá aqui, ó. Né? Esse é o meu dodecaedro. Tá bom? Trouxe aqui para vocês entenderem. Sendo o quinto sólido de Platão, o dodecaedro possui faces formadas por pentágonos regulares, tá? O mesmo é formado por 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. O icosaedro. O icosaedro, o ico tem o prefixo de 20. Então seriam 20 faces,
Todas elas formadas por triângulos. Triângulos equiláteros, tá? Então, o nosso último sólido de Platão é o icosaedro, com faces formadas por triângulos equiláteros, ok? Relação de Euler. Relação de Euler. Isso aqui é uma coisa nova para vocês. Euler foi um matemático, tá? Que estudou os poliedros que Platão tinha estudado antes. Euler veio depois, bem depois, né? E estudou o que Platão tinha falado lá atrás, né? Sobre os nossos poliedros. A relação de Euler é uma fórmula matemática que relaciona o número de faces, arestas e os vértices dos poliedros convexos. Vamos entender? Ó, V mais F é igual a A mais 2. Ah, professor, não entendi nada disso. Vamos explicar. O V vem de vértice, o F é de faces. Então, se eu somar o número de vértices mais o número de faces, vai ser exatamente igual o número de arestas mais o número 2. Acrescenta-se o número 2. Vamos ver, vamos confirmar aqui na prática? Então tá lá. Então os 5 poliedros de Platão estão aí. Vamos pegar aqui, ó. Essa é o primeiro, né? Que é o nosso tetraedro. O tetraedro tem 4 vértices, 4 faces e arestas. Ele tem 6. Vértices, faces, arestas mais 2. Soma aqui, ó. Vértices mais face, 4 mais 4, 8. Diz que esses dois somados, ou seja, o 8, é igual a aresta mais 2. Quanto que é a aresta? 6. 6 mais 2? 8. Então, 4 mais 4, 8. 6 mais 2, 8 também. Entenderam? Vamos mais um? Vamos. Próximo da lista, nosso famoso cubo, né? Vamos lá. Vamos lá. O que o cubo tem? O cubo tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Vamos voltar para a fórmula? Vértices mais faces. Quanto que é vértices mais faces? 8 mais 6. 8 e 6, 14. Então, 14 é igual a arestas mais 2. Quanto que é aresta? 12. 12 mais 2, 14 de novo. Tá provado? Vamos pegar o próximo, que é o octaedro, né? Que é essa figura aqui. Parece uma pirâmide em cima da outra. Tá lá, ó. Vértice 6, faces 8, aresta 12. 6 com 8, 14. 14 tem que ser igual ao número de arestas 12 mais 2. 12 mais 2, 14 também, tá? Esses são mais comuns no nosso livro, são mais comuns no livro de vocês. Não que esses dois também não sejam, né? Que é o dodecaedro, que tem 20 vértices, 12 faces e 30 arestas, né? Esse aqui, ó. Tem bastante, né? Então vamos lá. Quem que eu vou somar? Os dois primeiros. Os dois primeiros tem que ser igual ao último mais 2. Então, vértice mais face, 20 mais 12, 32. É igual a aresta, que é 30 mais 2. 30 mais 2, 32. E por último, o icosaedro, que eu tinha falado com vocês, né? Olha lá. São quantas faces? Olha lá, faces, são 20 faces. 12 mais 20, 32. E tem quantas arestas? 30. 30 mais 2, 32. Então, está mais do que provado a relação de Euler, né? Hora de revisar. O que nós estudamos hoje? Nós falamos, na aula de hoje, você aprendeu mais sobre poliedros regulares. Nós falamos também dos poliedros de Platão. E verificamos na prática a relação de Euler. Agora nós vamos passar um programinha que ele vai falar que nós vamos ter uma outra visão dos nossos poliedros, tá bom? É rapidinho. Nós vamos abrir o programa aqui para vocês verem. Bom, eu trouxe um programinha para vocês, ele chama Poly, tá? Ele é da internet, ele é livre. Se você quiser consultar, se você quiser baixar ele para o seu computador, ele é gratuito. Ele é um programa que nos ajuda a entender. Vocês estão vendo aqui um triângulo, tá? Mas na verdade, se você olhar o menuzinho lá em cima pequenininho, porque acho que é difícil vocês enxergar, mas na verdade essa figura aqui, ó, eu vou fazer um giro nela, tá vendo, ó? Ela não é um triângulo, ela é o nosso tetraedro, tá vendo, ó? É o nosso primeiro poliedro de Platão, tá vendo lá, ó? É a nossa pirâmide, tá vendo? Pirâmide de base triangular. Agora nós vamos planificar ela, nós vamos abrir para ver como é que seria a planificação dela. Como é que fica a planificação da nossa pirâmide? São 4 faces? Então tá aqui, ó. São 4 faces. Ó, vamos ajeitá-la aqui, pôr na posição mais favorável. Então tá aqui, ó. A nossa pirâmide, ou nosso tetraedro, é formado por 4 faces triangulares. E todos os triângulos são equiláteros, têm o mesmo tamanho. Qual que é a próxima figura? O cubo.
Vamos ver como é que fica o cubo aqui na tela? Vamos ver como é que fica o nosso cubo agora, tá? Cubo, aqui o cubo, né? Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu posso girar o cubo aqui na tela, tá vendo? Ó, posso girar ele aqui, tá? Ok? Vamos planificar o cubo para ver como é que ele fica? Aberto? São 6 faces, não é isso? A gente consegue enxergar melhor as 6 faces quando a gente planifica. Então tá aqui, ó, as 6 faces. Tá vendo aqui? Igual do livro? Tá vendo lá? Igual do livro? Não é, ó? São 6 faces dispostas, quase que um formato de cruz que a gente fala, né, ó? Formato de cruz. Tá vendo aqui? Então são 6 faces e todas as faces são quadrados, ok? Vamos ver o próximo poliedro de Platão, que é o octaedro. Seria isso aqui, ó, parece uma pirâmide em cima da outra, tá? Então tá lá, o nosso octaedro. O octaedro já apareceu planificado. Opa, já voltou de novo. Vamos fazer um giro nele aqui para a gente entender? Vocês estão entendendo, ó? Nosso octaedro? Olha lá, ó, vou fazer um giro. É como se fosse, olha lá, ó, uma pirâmide em cima da outra girando. Tá vendo? Sabe uma coisa legal desse programa também? Que a gente, se quiser mudar a cor, basta você clicar naquela caixinha vermelha. Vamos clicar na caixinha que está vermelha lá, né? E você escolhe qualquer cor que você quiser, amarelo, azul, ó, lilás, você pode mudar de cor. Essas linhazinhas aqui brancas que aparecem são as arestas, tá? Fica em destaque aqui pra gente, tá bom? Depois do nosso octaedro, vem o nosso quem? O dodecaedro, tá? Que é o próximo sólido de Platão. Vamos ver como é que eu dou. Olha que legal. Ele aqui, ó, todas as faces são o quê? Pentágono, tá vendo? Só que são 12 faces. Mas se você for contar aqui 1, 2, 3, 4, a gente acaba se perdendo. O melhor jeito de contar as faces é na forma planificada. Vamos ver ele planificado, como é que ele fica? Quer ver? Vocês vão ver as 12 faces. Olha aqui, é mais fácil de contar. Vamos dar um giro aqui na tela. Olha que legal. Então tá aqui, ó, as 12 faces do nosso dodecaedro. Não é legal? E o último, que é o icosaedro, que eu não tenho ele aqui na nossa mesa, mas eu tenho ele aqui no nosso programa, que é o quinto poliedro de Platão. Olha que bonito. Vamos ver ele na cor amarela? Quer ver? Eu acho que amarelo vai ficar bonitão aqui nesse fundo preto. Vamos ver na cor amarela, ó. Amarelão. Branco também serve. Amarelo, tá aqui, ó. Amarelo, né? Olha que legal. Tá? Agora, você pensa bem, como é que você conta, professor? Como é que o senhor sabe que tem 20 faces aqui, né? O senhor começa a contar aqui com os dedos aqui, só se eu for marcando um X nas faces aqui, também pode. Mas a planificação é o jeito mais fácil da gente entender como é que seria a planificação do icosaedro. Só que eu pus para rodar, né, professor? Olha que doidura, né? Olha aí, vamos parar. Tá parecendo a estação espacial lá no céu rodando, né? Ó, agora aqui que é mais fácil contar, né? Eu posso contar esses aqui, esses, essa linha e esses aqui, tá bom? Icosaedro. Vamos voltar na forma normal, vamos tirar ele da forma planificada e vamos voltar ele para a forma sólida. Gente, é o que eu gostaria de mostrar para vocês. Eu achei muito interessante, né? Esse programinha e demais, né? Caso você tenha acesso, ele é gratuito. Como é que escreve, professor? P-O-L-Y, Poli, tá? E qual que é o desenho dele para a gente achar, para a gente identificar? É uma piramidezinha amarela, é o símbolo padrão desse programinha. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, como vocês acabaram de ver, né? Nosso programinha Poli, que a gente pode entender um pouco mais, compreender um pouco mais sobre os poliedros de Platão. Ele na forma montada, né? E na forma planificada, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, tá? Não percam, né? Porque uma aula que você perde, parece que quebra o assunto no meio, né? Então, vamos procurar estar aqui todo dia assistindo. Vai ser ótimo para vocês, que a aula de hoje possa servir para você entender mais ainda, junto com a sua professora lá na escola, tá bom? Obrigado mais uma vez, bons estudos e até a próxima aula.